resumão aí de alguns conceitos, e o último, ela vai falar da família. E só fazendo aqui um recortezinho, ela define família, a nossa família, na maioria aqui encarnada, sim. A família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, tá? Segundo ela, palavras dela, em compromisso inadiável com a reparação, graças à contingência reencarnatória. Certa feita, falando desse trechinho, eu vi um senhor que é palestrante espírita e é também médico, terapeuta. Ele contou da agonia de um pai cristão, um pai que cresceu na igreja, conhecedor das leis de Jesus e praticante. Fez crisma, catequese, casou na igreja e foi seguindo uma trajetória belíssima, até casar e ter 3 filhos. Certa feita, ele bate no consultório daquele moço, que era um terapeuta espírita, já desesperado, falando: eu não sei mais o que fazer, doutor. Eu vim pedir ajuda de quem está de fora do cristianismo que eu cresci, do cristianismo que eu considero. Eu tenho a minha religião até repudia a sua, mas eu não tenho mais respostas. Eu tenho 3 filhos. Um menino e uma menina eu amo como um pai louco, um pai coruja, um pai cheio de defeito que até estraga de tanto amar. O meu filho do meio, eu sinto uma repulsa tremenda por ele. Eu tenho uma vontade de esganá-lo. Doutor, ele é uma criancinha, ele tem 6 anos. E eu sei que eu estou errado. Eu conheço o Evangelho, eu conheço Jesus, mas o que eu sinto por ele está aqui dentro. E eu não consigo arrancar. Eu confesso, eu falo e tudo, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda. Quem é esse filho meu? Né? Então é a pergunta aí que Jesus faz. E nos chama, então, a perguntar e pensar. É meu irmão, é minha irmã, aquele que faz a vontade de meu Pai. E a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros. Que a gente vença o ódio para que o amor se instale aqui na Terra. Então, a expectativa de Jesus é que nós um dia venhamos a ser toda a Terra essa grande família. Mas se dentro de casa a gente não está resolvendo, como que vai resolver de fora, né? Como diz Paulo, a caridade começa no lar. Mas vamos aqui a uma questão curiosa, né? Então, eles disseram assim, deixa eu pegar aqui. Disseram para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus tinha irmãos? É uma pergunta, né? E isso é polêmico. Ele tinha, a Maria, ela teve outros filhos além de Jesus. Olha, isso tem uma queda de braço boa e entre as duas religiões mais fortes. Há uma que fala que teve sim, teve muitos, e dá até o nome dos rapazes. Eu trouxe eles aqui para vocês, Tiago, José, Simão e Judas. Eles falam que eram esses. E às vezes tratam ela até com certo desrespeito, a meu ver, como se ela fosse uma mulher comum, uma senhora comum, mas nós sabemos que ela foi um grandíssimo espírito, de altíssima escola. Ela foi escolhida, sim, entre tantas, com essa missão de vir aqui à Terra ser a mãe de Jesus. Mas às vezes as pessoas não enxergam isso. A outra religião coloca ela num pedestal, né? Ela é uma santa, santíssima, e bate o pé e fala que não teve, não, que só foi esse, porque a missão dela era de fato essa, né? E aí fica aí essa discussão. A gente foi atrás aí de alguns conhecimentos aí para ajudar a gente no entendimento, né? Eu sou do entendimento que ela só teve Jesus,
né? Mas eu não vou entrar aqui nesse mérito. Cada um aí entenda como tal, né? E a gente sabe essa questão da missão dela na própria Bíblia, quando o anjo Gabriel aparece para ela e explica, né? Lembra ela da missão que ela havia abraçado na erraticidade, e ela se ajoelha e fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. O João Batista Rosteng, autor dos 4 Evangelhos, no tomo 2, essa edição é publicada pela Federação Espírita Brasileira. Ele diz aqui o seguinte: pretenderam alguns homens, e ainda pretendem, poder afirmar que Jesus teve irmãos e irmãs por obra de José e Maria. Há nisso um erro manifesto. Segundo ele, os chamados irmãos e irmãs de Jesus eram, segundo o parentesco humano que entre eles havia, aos olhos dos homens, seus primos irmãos. É porque na religião deles, eles não usam a palavra primo. Todos são irmãos. Então as famílias se juntam ali e falam irmãos. Então aqueles que chegaram ali, falou que ele tinha perdido o juízo, que queria acolhê-lo na verdade, segundo algumas orientações, e aqui está essa, eles eram primos. E aqui ele dá uma explicação bem clara. Maria não era filha única. Tinha uma irmã, para complicar, que também se chamava Maria, mulher de Cleófas. Ela era conhecida como Maria de Cleófas. E aqui ele acrescenta: mãe de Tiago, de José, Simão e Judas. Os 4 que eu trouxe aqui, que alguns insistem que eles eram filhos da outra Maria. Mas, na verdade, eles eram sobrinhos dela. Eles não eram filhos dela. Então, está aqui esse comentário, eu vou por esse caminho. Uma outra coisa que reforça também, no meu entendimento, essa passagem, nós vamos lembrar aí, inclusive essa semana, né, é a semana que nossos irmãos católicos comentam muito, é o momento que Jesus está na cruz. Fala-se o que aconteceu. Naqueles dias ali, quando ele foi crucificado, o Judas havia, né, cometido o ato do suicídio, e os outros se debandaram com medo de perseguição. Mas o João era que ele era muito próximo de Jesus. E fala-se, inclusive, que Jesus tinha um carinho muito especial por ele. Tanto é que em vários momentos do Evangelho, nós vamos escutar a frase assim: aquele que Jesus amava. Ele está se referindo ao João. Então, aqui no momento da cruz, que Jesus está já naquela situação mais dolorosa, ali estão algumas mulheres muito corajosas, que não tiveram medo dos soldados, da perseguição, estavam ali lamentando. Entre elas, a Maria de Magdala, que a gente chama de Maria Madalena, e a Maria, mãe, e outras ali. E o João, o único dos 12 que lá estava. Então, esse momento é bastante conhecido. Quando Jesus olha e vê eles lá embaixo, ele diz assim, Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí teu filho. E depois disso, ao discípulo: eis aí tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Então, ela não tinha outros filhos, no meu entendimento. E eu acho que essa fala de Jesus fica bem claro aí para nós. E o João, de fato, ele acolheu ela com muito amor, com muito carinho. Ele, mesmo na questão de apóstolo dele, pregador, ele sempre cuidou dela. Quem lê o livro Boa Nova vai se lembrar, o último capítulo é o 30, ele é belíssimo, que ele fala de Maria. Então ele fala que ela se mudou para Éfeso, porque ela viúva, mas ela viveu muito tempo, e o João ali cuidava dela. Ele saía para as pregações, mas ele sempre voltava e cuidava dela. E uma das grandes lições que ela nunca esqueceu de Jesus foi essa. Toda aquela pessoa que tratar os outros
segundo a vontade de Deus, é considerado minha mãe, minha irmã, meu irmão. Fala-se que ela era visitada constantemente e que ela acolhia as pessoas ali na casinha simples dela, com todo amor. Virava e mexia, passava alguém precisando de uma palavra de consolo, de uma ajuda, de um carinho, e ela acolhia como mãe bondosa, que ela não deixava ninguém sair da casa dela sem um conforto, sem uma palavra amiga, e que ela não tinha preconceito de outras religiões, de outras seitas, de classe social, então que ela era visitada por pessoas de várias esferas. E é belíssimo como Humberto de Campos comenta que certa feita, ela já velhinha, já cansada, aparece ali um mendigo, né? Aquele mendigo, assim, com uma túnica, um capuz, tapando o rosto, e pedindo ajuda, e ela fala, entra, fica, né? Mas ela notou que aquele mendigo tinha qualquer coisa, era um mendigo, mas assim, ela sentiu, assim, uma energia diferente, né? E ela ali o acolheu e tudo e tal, e conversa vai ali, de repente, ela vê as mãos do mendigo e vê os sinais, né? E aí ele se revela para ela, né? E fala, minha mãe, eu vim te buscar. Então, ele pessoalmente veio. Então, essa fala dele aqui no começo, que diz, quem é minha mãe, fica parecendo assim uma desconsideração, uma grosseria, mas, na verdade, Jesus queria era chamar a atenção, que ele tinha esse carinho todo especial por ela. E aí ele vem e a leva. O capítulo é belíssimo, vale a pena ler, porque ele é bem extenso, né? Está no livro Boa Nova, do Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier. Allan Kardec, comentando aqui agora um pouco sobre a passagem, ele diz aqui assim, ó, certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele contradizia a si próprio. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem como base essencial, como pedra angular, a lei de amor e de caridade. Porque é a lei de amor e de caridade que faz com que nós possamos, então, fazer essa vontade de Deus, que é tratar os nossos semelhantes como irmãos, como irmãs, como pai e como mãe. E os espíritos nos dão muitos exemplos, né, sobre como cuidar. Os espíritos, assim, têm tanto carinho por nós, tanto amor, que eles já vão vivendo isso aí na erraticidade e deixando os exemplos para nós. Aqui nesse livro Ação e Reação, eu quis trazer essa história para a gente ilustrar. O capítulo 17 chama Dívida Expirante. E ele conta uma história de um moço que passou muitas lutas aqui, mas ele estava encerrando a encarnação dele sem deixar dívidas, né? E que nós também possamos encerrar a nossa, sim, sem deixar nenhuma dívida. Então, a gente quer falar dessa questão da assistência, que ele está num hospital já nos momentos finais dele, mas a espiritualidade está ali, dando todo auxílio. Ele está sofrendo dores finais, dores que ele optou para que exaurisse mesmo, né, aquela dívida. Como que ele foi parar lá? Ele trabalhava como guarda noturno num apartamento e ele ficava muito do lado de fora. E ele tomou sereno por 2 anos. Ele tinha uma imunidade meio baixa e aquilo acabou afetando os pulmões dele. Ele pegou uma pneumonia e não teve como ele se sarar porque ele tinha muito poucos recursos. E certa noite, mesmo doente, mesmo trabalhando, ele cai de bruços e o pulmão dele começa a sangrar e a pulsar sangue. E ele é encontrado ali, naquela situação, numa poça de sangue, com o pulmão assim, saturando. Então, mãos caridosas levam ele para um hospital e ele é deixado ali, mas a espiritualidade já está ali, toda ela tratando ele como um irmão. Para a espiritualidade, ele é um desconhecido, assim como muitos de nós.
mas para eles, na visão de Deus, já é um irmão. E aí o André começa, em pensamento, conversar com ele e diz assim para ele: meu irmão, o que você está sentindo, né, nesse momento? Você tem alguma mágoa, algum ressentimento por ter sido passado por tantas lutas? E aí ele pensa que ele está relembrando as coisas, ele vê um crucifixo na parede da enfermaria, ele diz assim: não, eu tenho Jesus. E o André fala: você não tem família? Ele falou: eu tive um irmão, mas o meu irmão não quis saber de mim. Quando os meus pais morreram, eles deixaram uma grande fortuna para nós. Mas eu nasci com um pequeno problema na mente, às vezes os meus pensamentos oscilavam. O meu irmão se apoderou disso e me internou numa clínica psiquiátrica. Enquanto eu estive internado, ele deu um jeito de, na lei, conseguir toda a fortuna e deixou no nome dele. Quando eu consegui sair da clínica, ele não me aceitou em casa, me chamando de doido e me expulsou. Mesmo eu tendo direito à herança, que era minha e dele, ele conseguiu me expulsar de casa. Irmãos caridosas me ajudavam daqui e dali, mas eu precisava trabalhar. E o único trabalho que eu consegui foi o de guarda noturno. E foi por isso que eu adquiri essa pneumonia e eu aqui estou. Aí o André fala: mas você não tem raiva do seu irmão? Você perdoa? Ele fala: não, se o meu irmão fez isso comigo, alguma coisa eu devo ter feito para estar passando. Mas o mais importante é que eu sei que Jesus está comigo e eu não estou sozinho, né? Então os Espíritos estão ali. A gente está contando assim em rápidas palavras, mas vale a pena ler também. É o capítulo 17 desse livro aqui, ó. Ação e Reação, do André Luiz e o Francisco Cândido Xavier. Aí o mentor Aulo, Silas, que está com o André, ele diz assim, ele está pagando todas as dívidas dele nessa única encarnação aqui, as dívidas mais sérias, porque ele aceitou a dor resignado, sem reclamar, e sabe que Jesus o assiste. E aí ele fala, mais de 200 anos atrás, ele também herdou uma herança muito boa, com fazendas e escravos e tudo mais. E ele tinha um irmão que tinha problema mental. E os pais, com medo de que ele não cuidasse do irmão, deixou a herança para os dois, mas assim, já definido que era metade para cada um, e que ele não podia encostar um dedo na herança do irmão, e que ele tinha que cuidar dele para que tudo resolvesse na partilha dos dois. E ele prometeu para os pais. Os pais desencarnaram, ele começou a gastar toda a parte dele. Ele fala que ele casou com uma mulher muito gananciosa, que gostava do luxo, das noites, e ele era envolvido com jogatinas. E ele acabou acabando com a parte da herança dele muito rapidamente. Quando ele se viu, ele estava já sem dinheiro e só ficou a parte do irmão. O que ele fez? Ele acolheu o irmão com todo carinho e foi cuidar dele. E fala-se que ele fechou o irmão numa parte no fundo da casa para ninguém ver, para ele continuar com as festas. E ele tinha lá 2 escravos muito violentos, muito rebeldes, que não aceitavam o trabalho. Eles preferiam ser presos, humilhados, subjugados, mas não faziam as tarefas. E eles estavam lá dentro como prisioneiros. Aí ele pedia para os funcionários da casa deixar o irmão dormir no relento. E passou 1 ano, 2 anos, mas o tal do rapaz tinha uma saúde de ferro e não estava abalando muito. O que ele fez? Ele mandou soltar os escravos certa feita, alta madrugada, e cravou um punhal no peito do irmão. O irmão foi encontrado com o peito arfando sangue também, caído, mas devido ao punhal que ele cravou. Como os escravos não estavam lá porque ele mandou soltar,
ele contou a historinha de que foram os escravos que assassinou o irmão dele e fugiram. E assim ele conseguiu enganar toda a sociedade e herdou ali aquela parte da herança, né? Mas aí ele conta que ele passou décadas nas regiões de sofrimento, com a consciência agora já arrependida, e aí ele pediu para que ele passasse pela mesma condição do irmão, que ele queria resgatar aí todos esses débitos. Então foi assim que aconteceu com ele, com um detalhe: não precisou de ninguém cravar punhal no peito dele, a própria pneumonia fez o trabalho, né? Então, assim, e ele já resignado, ele conseguiu resgatar. Mas eu quero chamar a atenção aqui só numa fala, para a gente ver desse amor que a espiritualidade tem conosco, e quando a gente estiver passando pelas nossas dores, a gente saber que não é por acaso, né? Então ele diz aqui assim, ó: quando a nossa dor não gera novas dores, e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Porque não adianta eu estar sofrendo também e arrastar as pessoas para o meu sofrimento, ou querer culpar os outros pelo meu sofrimento, né? Está faltando aí a resignação, e aí a gente continua ali, aumentando a dívida, né? Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, pagando nossas contas, sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios, entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. É só assim que a gente vai estar, né? E aqui o André termina assim: o assistente enlaçou com carinhoso enternecimento e exorou o amparo divino, como se o doente desventurado lhe fosse um filho do coração. É assim que a espiritualidade vê a gente, e é assim a vontade de Jesus, e que nós também possamos ver uns aos outros dessa forma, para que a gente possa pegar bem essa fala dele. É meu irmão, é minha irmã, aquele que faz a vontade de meu Pai, né? Quem não quer ser irmão de Jesus, né? Imagina você chega aqui com Jesus e fala assim, ó, meu irmão. Né? Pois é, mas para ser irmão dele, tem que estar aí nesse padrão de amor e de elevação. Na última fala aqui, o Kardec diz assim: Jesus não negligenciava nenhuma ocasião de dar ensinamento. Tomou, pois, a que lhe ofereceu a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco material e o parentesco espiritual. Bom, meus irmãos, aqui ele falou então desse amor que a gente precisa ter uns pelos outros. Kardec fala que a doutrina de Jesus se pauta no amor e na caridade. Nós temos na ponta da língua de cor uma das principais perguntas do Livro dos Espíritos, que é a 886. Qual é o real sentido da caridade? E eles disseram: benevolência para com todos, indulgência com as faltas do próximo e perdão das ofensas. Aí nós estaremos fazendo essa vontade. Ora, aqui é facinho, né? Ah, Elisa é minha irmã, né? Eu gosto mais da Elisa, né? Zé Carlos e tal. Por quê? Porque aqui a gente já é meio que essa família. Mas a expectativa de Jesus é a humanidade inteira. E aí? Vamos pegar pesado, né? O que a gente sente? Por exemplo, aquele moço lá de São Paulo que saiu arrastando a namorada, vocês lembram disso? No carro? Deu no jornal? No momento que a gente vê aquilo, o que a gente sente por aquela pessoa? Aqueles rapazes lá de Santa Catarina, do cachorrinho, o cão orelha, aquela, né, judiação que fizeram com eles. O pai que assassina os filhos e depois assassina. O que a gente sente? É meu irmão? É minha irmã? Eu tenho essa consciência. Mas é uma boa reflexão para nós, nesse momento. Porque se a gente ainda estiver naquela assim, gente, mas é um absurdo. Não, isso é intolerável, isso aí tem que...
sofrer, assim, tem gente que até deseja a pena de morte, né? Achando que é uma solução. Mas como que nós podemos trabalhar isso para ter um começo, né? A primeira coisa que a gente precisa é moldar o pensamento, lembrando de Jesus. Como que Jesus veria isso? O que Jesus pensaria disso? Ele que disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Que a gente possa começar, pelo menos, mudando o pensamento. Em vez de jogar uma praga, em vez de desejar mal, porque a gente indigna mesmo, né? Falar, Senhor, toca no coração dessas pessoas, para que elas não voltem a fazer isso, para que elas percebam que esse mal que elas estão fazendo vai voltar para elas. E às vezes até maior, igual o caso do irmãozinho aqui, que aconteceu da mesma forma com ele. A partir do momento que a gente começa a mudar esse pensamento, a gente deixa de vibrar ódio, deixa de jogar ódio na atmosfera, né? Eu estou falando a gente porque esses desafios são nossos, né? A gente que está aqui na frente, a gente não é santo, não. Mas a gente precisa pensar, né? Começar a mudar esse pensamento para alimentar a nossa atmosfera psíquica com bons pensamentos para ir modificando. Porque, do contrário, essa família universal, a gente vai adiando o processo. E como a gente comentou aqui da última vez, muito será cobrado de quem muito foi dado. A gente que tem um pouquinho de conhecimento precisa começar a pensar e pôr em prática. Todos somos irmãos, irmãs, pai, mãe, a grande família de Jesus. E hoje eu falei tanto aqui do Chico, e nele a gente vê assim, que ele já tinha uns degraus acima. Ele via as pessoas como irmãos, como irmã, como mãe e pai. E foi feito, a gente vai encerrar aqui com o Consolador, que é dele e do Emmanuel. Fizeram essa pergunta para ele, o que Jesus queria dizer, né? Com isso, será que ele estava falando dessa grande família universal, que é a expectativa, né, para que o planeta mude? Então é a pergunta 342. A resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Eles responderam, o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. O bom dia no elevador, o bom dia que a gente sai na rua, tudo bom, bom dia, já é um bom começo para a gente estar incitando aí essa família universal, que é a grande família e que é a nossa expectativa, né? Então, finalizando, acho até que eu já contei essa história aqui, mas a gente está aí falando muito do Chico e de Irmandade. Fala-se que, vez por outra, lá onde ele morava, ele visitava o presídio, né? Ele ia visitar os irmãos presos, né? E era uma alegria muito grande, geralmente, lá no presídio, na cadeia, porque eles gostavam demais dele. Onde ele chegava era aquela coisa, aquela energia maravilhosa, e aí chegou lá a notícia que ele ia lá tal dia. Só que dessa vez, fala-se que os trabalhadores ali, os carcereiros, os policiais, o delegado ficou apavorado. Tinha prendido um ladrão de altíssima periculosidade lá, e era um assassino também, um assassino de sangue frio, que não se arrependia dos crimes que tinha cometido, uma pessoa impassível e que falava que ia continuar fazendo, que não estava arrependido. E deu um medo nele de falar, meu Deus, se esse homem faz alguma coisa com o Chico aqui, vai, além de virar uma confusão danada, vai ser uma responsabilidade nossa. E eles queriam até cancelar a visita, mas não sabiam o que fazer, e o Chico vem, e eles tentaram ali, fez o que deu para tomar as providências. Os outros presidiários ali animados, querendo ver o Chico um pouquinho, conversar com ele. E assim fez, e aconteceu. O que deu? Foi dito e feito. Os outros presos vieram e conversam com esse Chico e tudo, mas lá no fundo, lá no canto, está lá o homem impassível, sem nenhuma manifestação, nem nada,
E todos ali de olho. Depois de algum tempo, quando o Chico conversou com todos e acalmou e tudo mais, fala-se que o Chico foi caminhando até ele. E os policiais ali, com medo, mas ele foi e chegou para ele e disse assim: meu irmão, chamou ele de meu irmão, eu posso te dar um abraço? Pediu para ele se podia abraçá-lo. Quase na impassibilidade dele, ele mal deu de ombros, tipo, tanto faz, né? E ele fala que o Chico chegou até ele, deu um abraço, mas assim, aquele abraço mesmo, né? Com aquela energia positiva, aquela energia boa que o Chico tem, um abraço demorado. O moço não reagiu, se manteve, mas recebeu o abraço. Mas o que aconteceu? Conta-se que naquele momento lágrimas desceram dos olhos dele. O Chico, com esse amor, com essa quebra de preconceito, chamando ele de irmão, conseguiu tocar aquele coração. Né? É claro que a gente não tem ainda, né, essas coragens, essas capacidades, mas que a gente possa desejar coisas boas para todas as pessoas já é um bom começo. Bom, meus amigos, é isso que a gente queria passar. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado. Obrigada, professor.